Dona Dilma, Serjão, sejam bem-vindos, boa noite. Sejam bem-vindos, Sônia, Cândida Barcelos, Cândida de Campos, que beleza, seja bem-vinda, Cândida. Ariane, Carol, o pessoal está entrando, estou esperando aqui o nosso convidado de honra, Fernanda, nosso convidado hoje, o Padre Julinho. Vamos fazer um tema muito legal hoje, a importância da Bíblia. Padre Julinho chegou. Peraí, vamos ver se eu pego o Padre Julinho. Oi, Padre querido. Julinho, sua benção, boa noite. Boa noite. Deus abençoe, tudo bem? Tudo bem, Padre, sua benção, que bom. Que bom, mais uma noite aí, um tema bacana que a gente vai falar hoje. Eu acho bacana que tem novidades, né? Quando a gente ouve sobre a Bíblia, muitas pessoas não sabem, né? Direito, a importância da Bíblia, porquê da Bíblia, como veio, vamos bater papo. A gente Verdade. vai, no início agora, as pessoas estão entrando, boa noite, dando boa noite. Né? Só pode fazer uma oração de chegada, Padre, e se o pessoal vai Claro. entrando, Simone, Júlio e Lucia entrando aí, nossos ouvintes fiéis, muitos aí, só vai vendo aí quem está entrando, Magali. Magali, hoje vai a sua missa, Magali e Que o bom, que marido bom. Deus estão indo à abençoe, sua Magali. missa. Isso é bom. Estão bem animados aí com a sua missa, com a sua paróquia. Deus seja louvado. Fico feliz, fico muito feliz. Vamos rezar então, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai Santo, em nome de Jesus, nós vos pedimos a graça do seu Espírito Santo. Que ele venha falar ao nosso coração, que ele venha nos ensinar a sua santa vontade, que ele nos dê obediência para que possamos ouvir a sua voz por meio da igreja e obedecê-la. Dá-nos a graça de nos apaixonar pela tua palavra mais e mais, que a tua palavra nos guie, assim como diz o salmista, que ela seja luz para os nossos passos, e que a cada dia, conhecendo mais da sua palavra, possamos nos apaixonar mais e mais pelo Senhor. Te pedimos tudo isso por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que bom. Agora a gente começa. Eu vou depois colocar aqui, né, o tema da nossa live, pai, a importância da Bíblia. Já eu vou escrever. No meio também da live, quando o senhor estiver explicando, não sei se está incomodando o senhor, eu tiro um pouquinho. Não, pode deixar, fica à vontade. Para mim. Porque depois a gente vai respondendo as dúvidas que as pessoas possam estar. Sim. Estão tendo, eu vou lendo aqui e vou falando para o senhor, né? Eu queria começar essa live, padre, com a seguinte pergunta, né? Que todo mundo pergunta, muita gente não sabe. Qual a diferença da Bíblia católica para a Bíblia protestante, né? Os evangélicos. Tem essa diferença? Qual é a diferença? Por que essa diferença? Vamos começar. A diferença objetiva, né? São os 7 livros que existem na nossa Bíblia, e estes 7 livros não são reconhecidos na Bíblia protestante. Então, assim, a diferença clara é essa. Existem 7 livros que estão na nossa Bíblia e que não estão na Bíblia protestante, e mais alguns pedaços de Daniel e de Esther. Essa é a diferença. Tudo no Antigo Testamento. Tudo no Antigo Testamento. O Novo Testamento é igual, são 27 livros. Isso, essa questão já é uma... Lá no fim eu vou falar. É de como eu não aceito
como eu não aceito uma parte do que você diz e aceito outra parte do que você diz? Porque quem compilou o Antigo e o Novo foi a Igreja Católica. Então, como eu aceito o Novo Testamento que a Igreja Católica reuniu, mas eu não aceito o Antigo Testamento que a Igreja Católica reuniu. Então, a gente tem que entender o motivo. Vamos lá. Tem uma pergunta, Marcos, muito boba, que todo mundo faz, que o povo diz assim, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Não é verdade? Quem veio primeiro foi a galinha. Segundo a criação, Deus fez primeiro os animais e depois disse para eles, se multipliquem, crescer e multiplicar e que produzam frutos. Então, por que, padre, você começou com essa brincadeira? A gente primeiro tem que pegar aqui uma pergunta que é muito importante. Quem veio primeiro, a igreja ou a Bíblia? A primeira pergunta. Vamos ver aí o pessoal respondendo. O padre vai falar. Quem veio primeiro? Coloquem aqui, meu povo, vocês que estão ouvindo essa live. Quem veio primeiro? Não é o ovo ou a galinha, não. Quem veio primeiro? Quem veio primeiro? A igreja ou a Bíblia? A gente tem que ter essa clareza. Não adianta a gente ficar falando aqui de Bíblia, 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 Bíblia. A gente tem que ter a clareza. Quem veio primeiro? A igreja ou a Bíblia? Ótimo, o povo está perfeito. A resposta, 10 para todo mundo, ganha passagem de graça na Demaré. Opa! Não, ganha desconto, ganha desconto. Desconto. Dá desconto. Opa. Então, ótimo. A resposta é essa, a igreja. Então a gente tem que começar a entender que a nossa tradição católica, nós não nos apoiamos só na palavra. Porque dizer que eu me apoio na palavra é não me apoiar em nada. Por qual motivo? Porque na Bíblia, a Bíblia, ela não se fundamenta. Então, se eu digo assim, eu acredito só na Bíblia, eu tenho que parar de acreditar na Bíblia. Porque a Bíblia não diz, acredite na Bíblia. Tá confuso ou tá claro o que eu estou dizendo? Quem tiver, vai perguntando que eu vou perguntando. Se tiver, eu vou fazer umas perguntas. É bom que eu Mas isso aí tá claro o que eu estou dizendo? Acho que sim, né? Né? Porque quando eu digo assim, eu acredito só na Bíblia, então eu não acredito em nada. Por qual motivo? Porque a Bíblia não tem um versículo que diz assim, acredite só em mim. Acredite só o que está escrito em mim. Então, se eu pego como base só a Bíblia, eu não posso acreditar em nada. Porque a Bíblia, ela não se fundamenta, ela não tem fundamento nela mesma. Então, a gente tem que entender que quem veio primeiro foi a igreja. A igreja surgiu do coração de nosso Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia surgiu por necessidade da igreja. Era necessário colocar no papel. Se os apóstolos fossem eternos, talvez não precisasse Bíblia. Pelo menos o Novo Testamento. Porque eles iam até hoje aqui estar contando para nós o que Jesus fez. Quem Jesus ressuscitou. Então, a Bíblia é uma necessidade da igreja. Mas a igreja foi fundada pelo Cristo. Então, até aqui, beleza. A igreja católica, ela se fundamenta na palavra, na tradição e no magistério. Esses dois aqui formaram esse aqui. A tradição é desde o tempo de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos 2000 anos de tradição. Essa tradição, ao longo do tempo, formou, já com os apóstolos, o magistério da igreja. Quem hoje é o magistério? Sim. Só uma pergunta, para esclarecer as pessoas que estão ouvindo. Com certeza vão ter essa dúvida. Mas como a Bíblia, depois da igreja, antes de Jesus, né, já tinha o Antigo Testamento, tem a passagem do Antigo Testamento. Moisés, há 3.500 anos atrás, segundo a tradição, né, foi os primeiros 5 livros, não é, padre? O senhor me confirma, escreveu os 5 livros, né, Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Mas por que, então, o Antigo Testamento já tinha? Sim. E a Bíblia veio depois? Explica esse detalhe para quem pode estar assim, não estou entendendo. A Bíblia... Mas existia a religião judaica. E o judaísmo, eles possuíam um livro. Os 5 primeiros livros são chamados de Torá. Depois vieram os escritos e os profetas. Mas
Isso não é Bíblia. Bíblia é a junção do Antigo e do Novo. Pegar a Torá sozinha não é Bíblia. A Torá sozinha não é a Bíblia. A Torá é a Torá. Os profetas sozinhos não são a Bíblia. A Bíblia é aquele livro que a Igreja Católica pegou, todos do Antigo Testamento, mais os 27 do Novo, e reuniu. Isso é a Bíblia. Antes de Jesus não existia a Bíblia. Antes de Jesus existiam os escritos, os profetas e os primeiros 5 livros, que é o Pentateuco. Não existia a Bíblia. Mas a própria Bíblia, só para reforçar, a Bíblia foi o quê? No século IV, que o Novo Testamento. Século III e século IV, existe ali os concílios que Santo Agostinho ajuda, de Cartago, do segundo, do quarto. Ali já se forma o cânon católico. Século III e IV. Em Trento, 1546, em Trento, eles vão falar, isso aqui que a gente está afirmando hoje, já vem lá do século III com Santo Agostinho. Mas isso, eu vou chegar lá no fim. Então, deixa eu explicar a questão o porquê da diferença. Como eu disse, existe uma diferença na Bíblia católica para a Bíblia protestante, que são os 7 livros, que a gente sabe. Tobias, Judite, os 2 de Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico e Baruque. São esses 7 livros. Mais algumas partes de Daniel e de Esther. O que aconteceu? Então, peraí, Padre, devagar. Para quem está ouvindo. Tá, desculpa. Existe a única diferença da Bíblia católica para a Bíblia protestante são 7 livros do Antigo Testamento. Sim. Né? Que é Tobias, Judite, Judite, Sabedoria, Baruque, Eclesiástico, os 2 Macabeus, E tem alguma parte que o senhor falou também de Daniel e de Esther, mas aí é parte, porque na Bíblia deles também tem Daniel e Esther, mas essas partes eles tiraram. No Novo Testamento, de Mateus e Apocalipse, são 27 livros, não é isso? 27, igual para todo mundo. Igual para todo mundo. Esse detalhe é importante, porque a gente vai chegar no detalhe muito importante, por que eles não botaram, eles não estão seguindo. Aí é uma outra pergunta, vamos lá. Sim, então vamos lá. O que acontecia? Existia na Palestina, lá na terra onde Nosso Senhor estava, existia um grupo de judeus ali. Só que naquele tempo da Palestina, no século I, esses judeus ainda não tinham compilado o Antigo Testamento. Os escritos, os profetas e o Pentateuco. Eles ainda não tinham formado um cânone fechado. Em Alexandria, lá no Egito, existia uma outra comunidade judaica, que estavam fora das terras palestinas. Esse povo era que veio desde o tempo do exílio, que não voltou para a Terra Santa, que continuou lá pelo Egito. Essa comunidade judaica era muito grande. Então, no século III antes de Cristo, do século III até o século I antes de Cristo, eles sentiram uma necessidade de traduzir os escritos. Quais são os escritos? O Pentateuco, os profetas e os escritos, como esses livros aqui. Então, é uma tradição conhecida como Septuaginta. 3 séculos antes de Jesus, os judeus na Alexandria, no Egito, traduziram, vamos dizer, vou usar aqui entre aspas, o Antigo Testamento. Traduziram para o grego. Porque naquele tempo, o grego era a língua falada no mundo. Era como... Exatamente, é tipo isso. Então, no século III antes de Jesus, estes judeus traduziram do hebraico para o grego. No século I, eu tenho aqui, que eu fiz algumas anotações, no século I, depois de Jesus, quando Jesus veio, ano 1, ano 2, ano 3, lá mais ou menos pelo ano 80, esses judeus da Palestina começaram a querer reunir o cânon do Antigo Testamento. Por qual motivo? Porque o Novo Testamento estava aparecendo. Os escritos estavam começando a aparecer. Então eles falaram assim, opa, a gente tem que fechar aqui o nosso
porque está parecendo uma coisa... Eu estou sendo muito prático, tá? Muito popular. Qualquer dúvida nessa colocação eu vou falar, porque se alguém tem, vai falando, eu estou vendo também. Não, assim, eu estou tentando ser muito simples nas palavras. Século III antes de Cristo, os judeus lá na Alexandria, no Egito, né, na terra do Egito, sentiram a necessidade de traduzir todos os escritos do Antigo Testamento, porque eles queriam ler, mas eles não sabiam mais o hebraico, então eles precisavam ler no grego. Traduziram para o grego o Antigo Testamento todo, todinho, que a gente tem hoje. Que era em grego. Que era no hebraico e foi para o grego. Então, mas no grego, tá. Grego. Eles queriam ler. Isso 3 séculos antes de Jesus. Os judeus da Terra Santa ainda não tinham isso fechado. Eles tinham os livros soltos. Só que depois que Jesus veio, aquele povo lá da terra de Jesus falou assim, ei, a gente tem que fazer uma coisa nossa. Porque os cristãos estão começando a aparecer uns escritos aí e a gente tem que fazer uma coisa nossa. Como é que eles fizeram? Criaram 4 critérios para fechar o livro deles. Qual é o critério? Vou ler para você. Primeiro critério. Tinha que ser escrito na Palestina. Porque onde eles estavam? Na Palestina. E a gente sabe que os judeus da Palestina não se dão com gente de outro lugar. Era como se fosse gente misturada. O sangue judeu não podia ser misturado. Então, o que eles faziam? Primeiro critério para o livro ser válido, ser escrito na Palestina. Segundo critério para o livro ser válido, escrito somente em hebraico. Não podia nem aramaico e não podia em grego. Terceiro critério, tinha que ser antigo, isto é, ser escrito até Esdras, antes do livro de Esdras, isso é século V antes de Jesus. E quarto critério, não podia ter contradição com a Torá. Não podia ter contradição com a Torá. Isso aí que então é a Bíblia judia, Bíblia hebraica? A Bíblia hebraica, vamos dizer assim, os escritos hebraicos, tinha que seguir esses 4 critérios. Tinha que ser escrito na Terra Santa, tinha que ser em hebraico, tinha que ser antigo, do tempo até Esdras, e não podia ter contradição. O que eles fizeram? Eles foram nacionalistas. É como se falasse aqui hoje, ó, nós só vamos aceitar livros em português, não pode ter sido escrito fora do Brasil, tem que ser escrito em português, no Brasil, só pode ser escrito depois de 1500 para cá, porque de 1500 para trás não existia Brasil, e não pode ferir a nossa Constituição. O que os judeus da Palestina fizeram? Eles foram nacionalistas. Com isso, quando eles pegaram aqueles livros do Antigo Testamento, eu anotei aqui, o que aconteceu? Eclesiástico, 1º e 2º Macabeus e Sabedoria, eles foram escritos depois de Esdras. Caiu já por aí. Porque eles foram escritos depois de Esdras. Eles já caíram. E sem falar que Sabedoria e 2ª Macabeus foi escrito depois de Esdras e em grego. Caiu. Tobias e Judite foi escrito em aramaico. Não foi escrito em hebraico. Caiu por isso. E provavelmente posterior a Esdras. E Baruque, aí entra fragmentos de Daniel e de Esther, porque eles não tinham recensões hebraicas, eles não falavam de temas do povo da Palestina. Então, eles pegaram e falaram assim, ó, isso aqui não vai entrar no nosso livro. Aí os judeus da Palestina tinham um Antigo Testamento reunido e os judeus de Alexandria tinham outro escrito reunido. Então, uma pergunta. Sim. A Bíblia judia também não tem os 7 livros? Não. Não tem. Aí então eu vou fazer uma pergunta bem interessante, a diferença da Bíblia católica para o protestante. É importante as pessoas entenderem
que os Então, rabinos, né? Que lá, sim, responsáveis nós vamos, eu vou chegar aí, desculpa, não eu tem. vou, qual é a diferença, então, a nossa live aqui é qual é a diferença da Bíblia católica para a Bíblia protestante. A gente tem que entender primeiro essa diferença entre a tradução da Palestina e a tradução de Alexandria. A tradução de Alexandria, que foi feita em grego, tinha todos os livros, todos. A tradução da Palestina não tinha os 7 livros, porque ou não foram escritos no território da Palestina, ou não foram escritos em hebraico, ou foram escritos depois de Esdras. Então, no tempo de Jesus, no tempo de Jesus, Jesus nasceu lá da Virgem Maria. No tempo de Jesus, Jesus nasceu, caminhou, morreu e ressuscitou. Tinham 2 escritos do Antigo Testamento. Um dos judeus da Palestina, menos 7 livros, e dos judeus de Alexandria, completo. Agora, então, olha que interessante. Só a quantidade para o pessoal entender. Esse livro que o padre falou, um tem 46 livros, outros tem 39 livros. Exatamente. São a diferença dos 7. A diferença. No Antigo Testamento. São 46 livros de Alexandria. De Alexandrina. E 39 da Palestina. Hebraico. Isso. Aí, o que aconteceu? Jesus nasceu, começou a ensinar, aconteceu, morreu, ressuscitou. Quem seguiu depois de Jesus? Os apóstolos. Quando os apóstolos citam o Antigo Testamento, imagina aqui que eu tenho. Essa aqui é a versão da Palestina, com 39 livros, e essa aqui é a versão alexandrina, com 46 livros. Quando os apóstolos pegavam o livro para pregar, qual o livro que eles pegavam? O de Alexandria. Olha a tradição. Lembra que eu falei de magistério, tradição e Bíblia? A Bíblia, nesse ponto, ainda não está formada. A Bíblia não está formada. Mas quando os apóstolos iam pregar, quando eles iam falar do Antigo Testamento, aqui está a tradução da Palestina, com 39 livros, e aqui está a tradução alexandrina, com 46. Quando eles iam pregar, qual a tradução que eles usavam? A dos 70, a Septuaginta. Paulo, os apóstolos todos pregavam com essa. Eu tenho até uma coisa anotada aqui. Eu não gosto de ficar lendo muito, fica chato. Mas olha que interessante, Havia, então, no início do cristianismo, 2 Bíblias judaicas. Uma da Palestina e uma da Alexandria. Já entendemos isso. Os apóstolos e evangelistas optaram pela Bíblia completa dos 70, considerando canônicos os livros rejeitados em Jâmnia. O que é Jâmnia? Jâmnia é uma cidade na Palestina. Quando os judeus da Palestina... Vamos ver aqui o que é nosso. Lembra que eu falei tinha que ser escrito em hebraico, tinha que ser no território palestino. Esse foi o concílio de Jâmnia, né? Enfim. Ao escreverem o Novo Testamento, usaram o Antigo Testamento na forma dos 70, da tradução da Alexandria. Mesmo quando esta era diferente do texto hebraico. Olha que impressionante agora, Marcos. Você que está vendo essa live, olha que riqueza. E a gente, às vezes, não se atenta para esses detalhes. Existe, no Novo Testamento, 350 citações do Antigo. No Novo Testamento, existem 350 citações do Antigo Testamento. 300 dessas citações são tiradas da versão dos 70. O que mostra que o uso da Bíblia completa pelos apóstolos era a Bíblia de Alexandria. Como nós sabemos que os apóstolos usavam a Bíblia de Alexandria? Porque quando Paulo fala, ele faz uma citação à tradução grega de Alexandria, não a tradução do hebraico da Palestina. Sim. Peraí, fazendo um levantamento aqui, que já tem uma pessoa que está perguntando: desculpa, padre, mas é tudo muito difícil de aprender, por isso temos dificuldade na hora de falar com eles. É bem simples que o padre está falando, acho que é isso, vê se é isso, padre, se eu estiver errado. Existiam 2 Bíblias. No tempo de Jesus, né? Lá está na palavra, né? Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Os apóstolos pegaram a Bíblia, botaram embaixo do braço, como você poderia agora falar assim, o padre aí na sua igreja. A Bíblia, né? A Bíblia. Entre aspas. O padre chega para você, ide aí pregar o evangelho. Você vai pegar a sua Bíblia e vai sair.
Você vai pegar a Bíblia católica, você é católico, vai pegar a Bíblia católica e vai pregar o Evangelho. O pastor, quando vai chegar lá para os fiéis, já vai falar, ó, ide aí pelo mundo e pregar aí o Evangelho. Aí fica bem claro na explicação que o padre falou. Quando ele põe a Bíblia dele, ele não está botando a Bíblia correta. Correto, padre? Porque ele está botando a Bíblia que os apóstolos não usaram. Não usaram. Os apóstolos usaram a Bíblia antiga, a grega, que estava em grego. Que tava... A então, tradução o senhor falou das citações, isso é bonito que o senhor falou. Tem as citações que já estavam no Antigo Testamento. Então, os evangélicos estão usando a Bíblia errada. Eles estão usando a Bíblia do judeu. Os evangélicos, na verdade, são seguidores do povo judeu, dos rabinos. Não são seguidores da igreja, é a mesma coisa. Eu vou seguir o padre Julinho na sua igreja, essa menina que perguntou, vai sair para pregar, vai botar a Bíblia católica no braço, o padre pediu. O evangélico lá, o protestante, vai botar a Bíblia dele, que é a Bíblia do judeu. Porque não tem os 7 livros que tinha na tradução. Na tradução, onde os apóstolos... É isso, mas os apóstolos saíam para pregar, né, depois de Jesus. Ele usou a Bíblia, eles usaram a Bíblia... A tradução dos 70. Não sei se eu dei para explicar mais ou menos o que o senhor falou, mas eu acho que sim. É isso. Não, é isso. O resumão, eu vou chegar agora, assim, eu vou falar agora da Bíblia protestante, mas o resumão existiam 2 grupos de judeu. Um na Terra Santa, na Palestina, e um no Egito, em Alexandria. Esse grupo aqui traduziu o Antigo Testamento 300 anos antes de Jesus em grego, com todos os livros. Esse grupo aqui, que morava na Terra Santa, quando eles foram compilar o livro deles e falar assim, ó, esse aqui é o nosso livro completo, eles criaram leis para defender a terra deles. Só pode no nosso idioma, dentro do nosso território, até um determinado ano. Mas quando os apóstolos vão pregar, como nós sabemos? Porque as citações do Antigo Testamento são das citações da Bíblia, da tradução, da tradição dos 70, que é conhecida como Septuaginta. Aí, olha só, vamos chegar agora na parte da Bíblia católica e na parte da Bíblia protestante. Quando o nosso Senhor caminhava pela terra, não existia Bíblia, minha gente. Para que eu vou pegar um livro escrito se eu estou vendo ele fazer ali, ó? Para que eu vou pegar um livro escrito se eu estou ouvindo ele falar? Com a morte de Jesus, o primeiro livro da Bíblia foi escrito aproximadamente de 30 a 50 anos depois da morte de Jesus. Não foi assim, ó, enquanto Jesus estava fazendo, o povo estava olhando para ele e escrevendo, não. O primeiro livro da Bíblia foi escrito 30 a 50 anos depois da ressurreição de Nosso Senhor. Depois da ressurreição de Nosso Senhor. Então, o que aconteceu? Como a igreja primitiva foi acontecendo, não existia Bíblia. O que existia? Os apóstolos. Quem são os apóstolos? O magistério. Conforme os anos foram passando, o que se surgiu? A tradição. Primeiro existiu o magistério, Nosso Senhor Jesus Cristo e os apóstolos. Conforme os anos foram passando, o que surgiu? A tradição. Depois que tinha um magistério formado e uma tradição consolidada, qual foi a terceira coisa que veio? A Bíblia. A Bíblia é fruto da igreja. A Bíblia é fruto da igreja. Não existiria Bíblia se não houvesse igreja católica. Vamos dar um salto aqui de 1500 anos, Marcos, para a gente entender. 1517, Martim Lutero rompe com a igreja, quebra com a igreja. Ele não tem magistério e ele não tem tradição. Qual a única coisa que ele podia ter? A Bíblia. Então, o que ele faz? Ele assume uma máxima latina chamada sola scriptura, traduzindo somente a escritura. 1517, Martim Lutero rompe com a igreja. Faz a reforma, não chama de reforma protestante. Não houve nenhuma reforma, houve revolta. Nunca mais fale reforma protestante, mesmo que você leia nos livros. Ele não reformou coisa nenhuma, ele saiu, você reforma dentro. Você aí, Marco, quando você quer fazer uma reforma na sua casa, você sai e compra outra? Não, você reforma dentro da sua casa.
Então, essa balela de reforma protestante é uma tentativa de amenizar o que aconteceu. Não existiu reforma protestante. Pois não. Sim, Até porque, segundo eu sei, quem te ouve, é até bom para vocês que estão ouvindo, quando você vai peregrinar na Terra Santa, você pergunta para os guias. Eu acho muito interessante isso, da Bíblia hebraica, como é que foi. E é interessante, o senhor falou de Lutero, mas Lutero, mesmo nessa confusão aí com a igreja, ele não tira os 7 livros. Não, inicialmente não. É interessante que as pessoas pensam. No momento que ele partiu, não, a Bíblia, o que ele fez? Não foi Lutero que cortou isso, os 7 livros. Mas começou com ele, Marcos, sabe por qual motivo? Quando ele quebrou com a igreja, quando ele cismou com a igreja, o que ele faz? Ele pega a Bíblia, ele não tem. Eu já falei que o tripé da igreja é magistério, tradição e escritura. Ele não tem magistério, porque ele não é bispo. Ele não tem tradição, porque ele saiu da igreja. Ele não tem nada. Então, ele só tem a escritura. Então, ele assume a máxima sola escritura. Então, o que ele faz? Ele pega a Bíblia católica só que ele pensa assim, ó, eu preciso divergir de algum ponto. Porque se até a minha Bíblia é igual, tudo continua igual. Então, esses 7 livros, ele não tira diretamente da Bíblia, mas ele coloca no final da Bíblia como se fosse um apêndice. Entende? Ele tira, vamos dizer assim, do meio da Bíblia e coloca atrás da Bíblia como um apêndice. Até que, com o passar dos séculos, com o passar de todas as vamos dizer assim, revoluções protestantes, até que num determinado, se não me engano, século XVII, eles retiram tudo. Mas o que Lutero faz? Ele volta e diz assim, esses 7 livros não podem estar na Bíblia. Ele tira e coloca no fim como um apêndice. Interessante. Tem um bom que o senhor estava falando, porque eu tinha entendido que o senhor que Lutero não fez essa separação, não foi ele, sim os protestantes. Ele tira, mas deixa. Ele tira, vamos dizer assim, da posição, mas coloca lá no fim. E aí, o que os protestantes fazem? Porque a partir de Lutero, começam muitas outras revoluções. Calvino vem logo depois dele, muita coisa vai acontecendo. Não existiu só uma revolução. Eu vou usar aqui a expressão reforma só para a gente entender. Mas eu não gosto dessa expressão, não. Porque reforma serve para consertar. E o que Lutero fez foi estragar tudo. Né? Ele estragou tudo. Reforma serve para consertar. E ele estragou. Ele estragou. Enfim, né? Eu não sei onde essa gravação vai chegar, mas eu também não tenho medo de falar assim, não. Sou católico, sou padre católico, tem que falar. Mas a gente não está falando nada, veja bem. Não. Uma vez o padre Paulo Ricardo falou muito bem. Nós estamos falando de doutrina. Ninguém está falando mal de ninguém. Cada um segue a sua vida. Né? Mas a gente tem que defender o que é nosso. O católico tem que saber um pouquinho para defender com autoridade o que é nosso. O que o senhor está falando, não está ofendendo ninguém. O senhor está falando o que é nosso. Eu acho que é importante a gente saber. Né, até para se colocar. Porque aí depois a gente vai falar, não é o caso, eu já ouvi uma pergunta aqui, rapaz, não sei quando evangélico, isso é muito simples para quem perguntou, falam muito de imagem, que a gente adora imagem. Pelo amor de Deus, desculpa, eu vou falar uma idiotice tremenda quem fala que adora imagem, mas isso é outro caso. Mas vamos. Sim, mas eu vou discordar de algo que eu li aqui, dizendo que é difícil. Minha gente, tudo isso que eu estou falando está no Google. Isso não é livro secreto que eu tenho como padre, não. Isso está de graça no Google. É só procurar com carinho. É claro, você não vai botar lá, né? Como surgiu a Bíblia, porque vai vir qualquer um que escreveu e vai botar lá. Não, você tem que ter fontes católicas, fontes verdadeiras. Não adianta você botar só como surgiu a Bíblia, que vai aparecer Wikipedia, né? E aí você vai ler um montão de baboseira. Só um detalhe, padre, importante que o senhor está falando, pé de página também da Bíblia, cuidado. Né? Qual é a Bíblia que você está usando? O pé de página é um negócio muito importante. Uma vez um padre falou sobre isso, eu fiquei... Bíblia católica. Se você é católico, vai ler a Bíblia católica. Eu falo 3 aqui, se você 4 para você quiser. Se você quiser, a mais comum, e a tradução é muito popular, mas dá para a gente ler, é a Ave Maria. A nova tradução da CNBB está muito boa. A nova tradução da CNBB está muito boa. A Bíblia Peregrino e a Jerusalém. São as 4, né? Não leiam a pastoral, por favor. Se você tiver a pastoral em casa,
doa ela. Depois só fala com calma, para quem quiser ter a Bíblia, se tem a Bíblia. Isso é importante. Às vezes a pessoa tem a Bíblia só na prateleira lá e é uma Bíblia até errada. Isso. Você vai consultar e você está consultando, o padre fala o evangelho e não tem porque está com a Bíblia até evangélica, né? Sim. Então não tem, vai dar confusão. Então eu vou voltar só para fechar, Marcos, senão também nosso tempo vai embora. Eu não vou. É muita coisa para uma hora, é muita coisa. Mas olha só. Então a gente já entendeu. Volta lá comigo. 2 povos, um na Palestina e um no Egito. Esse aqui tem 39, esse aqui tem 46. Os apóstolos usam esse aqui. Se Paulo usou esse aqui, se João usou esse aqui, se Mateus usou esse aqui, qual que a gente vai usar? A gente vai usar esse aqui. Foi isso que a igreja fez. A igreja pegou esse e colocou. E ao longo dos séculos ela testificou e disse, é essa a verdade. Então, no século III, século IV, início do século V, fecha-se o cânon. A Bíblia é essa, ó, tá fechada. Essa Bíblia aqui é desde o século IV, gente, ó. Essa Bíblia que a gente lê é desde o século IV. Você vai ver protestante falando assim, não, mas o cânon católico só foi fechado em 1546 com o Concílio de Trento. Mentira das mais de lavada. O que Trento fez? Trento olhou para trás e falou assim, ó, eu agora estou dizendo que é verdadeiro o que a igreja já disse lá no século IV. Foi isso que Trento fez. Trento não fez outra coisa não, tá bom? Então, a Bíblia católica, ó. Aí o que acontece, Marcos? Agora olha que interessante. Eu preciso dizer isso aqui, depois eu te passo a palavra. Eu preciso dizer isso aqui. O protestante não aceita o magistério e nem a tradição da igreja. Não. A máxima deles qual é? Sola Escritura, só a Escritura. Mas por que eles aceitam os 27 livros do Novo Testamento? Quem foi que reuniu? A igreja, foi o Papa e o Bispo? A Igreja Católica. A Igreja Católica. Então a Bíblia protestante, ela tem metade, vou dizer metade assim, metade dela é nossa, porque eles aceitam. A gente falou a verdade no Novo Testamento, mas a gente falou a mentira no Antigo Testamento. Não faz sentido. Outra coisa, Marcos, vamos voltar. Olha isso. Qual era um dos critérios da Bíblia judaica para ser considerado como inspirado por Deus? Ser escrito em que idioma? Hebraico. Correto? Sim. O Novo Testamento inteirinho foi escrito em quê? Grego. Tendo por base esse critério judaico, os protestantes não poderiam aceitar o Novo Testamento em nenhum livro. Por quê? Porque não foi escrito nem no território da Palestina e nem tampouco no idioma hebraico. Seguindo esses 4 critérios que os judeus usaram para fechar o cânon deles do Antigo Testamento. E que Martim Lutero olhou e falou assim, ó, aqueles 4 critérios são bons. Não se aplica para o Novo Testamento. E agora? Como é que um protestante sai dessa sinuca de bico? Não sai. Porque se for parar para pensar, o Novo Testamento nem todo ele foi escrito na Palestina e nenhuma linhazinha do Novo Testamento foi escrita em hebraico. Sendo assim, não deveria existir Novo Testamento na Bíblia protestante. Então, isso que eu estou falando, a Bíblia protestante tinha que ser a Bíblia hebraica. Só hebraica, só o Antigo Testamento. Pela lógica. Não, pelos 4 critérios. Pelos 4 critérios. Porque tinha que ser escrito em hebraico. O Novo Testamento foi escrito em grego. Agora, olha que interessante. Nós chamamos os 7 livros do Antigo Testamento de deuterocanônicos. Deuterocanônicos é de tipo, depois do cânon. Vamos fazer uma tradução simples. É depois do cânon. Os protestantes chamam esses 7 livros de apócrifos. O que é apócrifo? Apócrifo seria uma tradução, algo no sentido assim, ó, a partir do oculto, algo que não está muito sabido, explicado. Eles chamam os nossos 7 livros do Antigo Testamento de apócrifos, enquanto nós chamamos de deuterocanônicos, depois dos canônicos. Só que no Novo Testamento, olha que interessante, no Novo Testamento existe Hebreus, Apocalipse, Tiago, 2 Pedro, 2 e 3 de João e de Judas.
que também são consideradas deuterocanônicos, que inicialmente não foram considerados livros canônicos e foram colocados após como deuterocanônicos. Então, olha que loucura. O Novo Testamento já foi escrito em grego. Já não era para ser aceito. E esses aqui também são considerados deuterocanônicos. Estão na Bíblia. E estão na Bíblia protestante. Então, por que os 7 livros do Antigo Testamento que são deuterocanônicos estão, não estão, e esses aqui que eu disse estão na Bíblia protestante? Não faz sentido. Então, eles seguem a Bíblia dos judeus, que não tem. Quando a gente vai na Terra Santa, é bem simples, cara. Eles seguem e depois fazem a confusão com os 27 livros do Novo Testamento. Que quem fechou, que nem o senhor falou, foi a igreja, foi o Papa. Sim, os bispos sim. Fecharam no século. Sim. Então, é uma coisa que não tem nem para quem está nos ouvindo. E sem a igreja. Alguém botou, sou feliz de ser católico. Exatamente. A nossa igreja tem um alicerce, né? Tem um porquê. Né? Não é assim, vou fazer um livro, uma Bíblia. Sem a igreja não tem Bíblia. Sem a igreja não tem Bíblia. Sem a igreja católica não tem Bíblia. Porque nós somos a única igreja de Cristo, eu não tenho medo de dizer isso aqui não. Porque nosso Senhor, ele não é adúltero não. E a esposa dele é uma. Todo esposo só tem uma esposa. Então, sem a igreja católica, não existe base, fundamento para a Bíblia protestante. Não tem. Mas aí, a gente poderia continuar caminhando. Mas porque eu acho a gente já está indo para os 15 minutos, ainda tem que falar. Eu queria que o senhor desse a dica. Eu sempre digo assim, mas como é que eu começo a ler a Bíblia? Normalmente, padre, pela experiência que a gente tem, é quando a pessoa ouve uma boa pregação, ouve alguma coisa bonita, fala, nossa, eu preciso conhecer mais a Jesus, aí começa a ler a Bíblia. Isso é o primeiro passo, né? Quando você realmente... Por isso que é importante pedir o Espírito Santo, pedir o batismo para você ter essa alegria, né, de você começar a ler a Bíblia. Eu, quando comecei a ler a Bíblia, comecei do início até o fim. Fui com aquela caneta amarela e fui marcando, malandramente fui marcando alguns pontos. Falei, quando eu reler, eu só vou lendo aqueles que eu mais me interessei, mas é muito bonito em toda parte. Mas tem dicas, né? Tem muitas pessoas que falam, começa pelos Atos dos Apóstolos. Essas dicas de como você vai ler bem a Bíblia, que você vai se interessar. Vou dar uma dica agora. Vou falar aqui só os primeiros, mas depois, quando acabar a live, Marcos, eu vou passar para você aqui o print da tela do meu computador e vou mandar para você botar também na Demaré, e eu vou colocar no meu Instagram também a sequência de leitura do Novo Testamento todo. Padre, como eu leio o Novo Testamento todo? Eu vou botar no meu Instagram logo quando acabar aqui a live. Mas deixa eu dizer para você que está aqui, que está com papel e caneta na mão, vou te dizer só para você começar. Como é que você começa a ler a Bíblia? Primeira carta de João, não o Evangelho. Primeira carta de João. Está lá no finzinho da Bíblia. Tem 1 João, 2 João, 3 João. Lê a primeira. Lê 2 vezes. Ué, padre, como assim? Não, lê 2 vezes, é? Por quê, padre? Porque na carta de João a gente entende o motivo pelo qual tudo aconteceu. Deus nos amou tanto que nos deu seu Filho para que nos salvasse. A Bíblia só vai ter sentido quando nós entendermos que tudo foi feito porque Deus nos ama. Está dizendo aqui, ó, Monsenhor Jonas na Bíblia explica sobre como ler a Bíblia. É exatamente do Monsenhor Jonas que eu estou pegando aqui, porque é um santo e ele fez essa... Sim, hoje é um profeta e amanhã canonizado vai ser santo da igreja, né? Então, é da Canção Nova o artigo que eu estou lendo aqui. 1 João, lê 2 vezes. Depois que você lê João, a primeira carta de João, você vai para o Evangelho de João. Aí você lê o Evangelho todo. Depois o Evangelho de São Marcos. Ó, 1 João, Evangelho de João, depois o Evangelho de São Marcos. São Marcos ele lê 4 vezes. Eu acho incrível isso. Por que será? Então, ó, a dica eu vou dar, não vou falar tudo que eu não vai gravar. Eu vou botar depois no meu Instagram. Mas a dica é, primeira carta de João 2 vezes. Depois o Evangelho de João, o Evangelho de Marcos. Depois vem as cartas paulinas. Vou colocar no meu Instagram, tá bom? Essa era uma dica que eu queria dar de leitura. Não adianta, tem gente que deixa, eu vou começar a ler a Bíblia e faz assim, e abre no meio, aí vai ficar igual pegar um livro, um filme na metade. Entendeu? Tu pega um filme pela metade, você já fala, o que está acontecendo? Quem é esse cara? É do bem ou é do mal? É igual a Bíblia.
Você abre lá e fala, porque o Nabucodonosor... Aí você fala, quem é Nabucodonosor? Será que esse cara será que é do bem? Então, você tem que pegar e entender o Novo Testamento. Depois que você entende o Novo Testamento, você vai para o Antigo Testamento. Mas, correndo, também é bonito, resumido... né? É importante falar, porque às vezes a pessoa, Marco, mas Jesus só não veio depois do Novo? Como é que tem a Bíblia? Porque no Antigo Testamento é Deus que fala. Sim. E no Novo é O que não diferente, era a né? Bíblia. A gente chama de Bíblia, né? Porque o que é a Bíblia? A Bíblia é o conjunto de 46 mais 27 que a Igreja Católica reuniu. Aí ela deu o nome de Bíblia. Entende? Existiam os escritos do Antigo Testamento, que nós chamamos de Bíblia judaica, vamos dizer assim, mas a Bíblia, como nós temos aqui, é a Bíblia católica. 73 livros, 72, 73. 73, 73. 73, total da Bíblia. 46 mais 27. Então, olha só, então o tempo também está correndo. Então, o padre deu uma dica de começar a ler. É interessante, para quem não tem costume, tem a sua Bíblia, vai começando a ler, vai vendo as histórias, vai vendo o porquê. O padre falou um detalhe que, padre, eu acho interessante também, para quem veio da renovação, que nem eu, a gente tinha costume de abrir, mas isso é um momento de oração para que Deus fale no seu coração. Isso é um Momento de oração, é outra história. Exato, por isso que eu estou separando. Não, porque eu abro a Bíblia. Pode abrir a Bíblia, pode rezar, Deus vai falar para você naquele dia, em oração, né? Mas para você entender e estudar a Bíblia, segue as dicas, né? Uhum. Você fazer as leituras, você vai lendo, vai entendendo, vai começando. Eu gosto muito de Atos dos Apóstolos, eu acho, ali eu aprendo muito ali, é muitas dicas. Ali começa a igreja, né? Ali você lendo os Atos, você vai entender a origem da igreja. Eu acho lindo, lindo Atos dos Apóstolos. Então você começa a ler, você vai lendo, e depois no Velho Testamento você vai lendo também um pouquinho, vai começando a ler Gênesis, vai começando a ler Deuteronômio. Ali Moisés fala muito, né? Fala que Moisés tem ali as maldições e as bênçãos, né? E uma das coisas que ele fala em Deuteronômio 18, isso marcou na minha vida, Deuteronômio 18, 9 a 14, né? Ele fala realmente das falsas religiões, por que seguir, por que não. Outro dia eu estava vendo uma pregação, um padre falando que as pessoas que acreditam em horóscopo, isso não é de Deus, a igreja não acredita, porque quem está fazendo horóscopo não é de Deus, não é Deus. Então, por isso que ali na passagem, por isso que quando você lê a Bíblia, você vai aprendendo, vai entendendo o que é certo, o que é errado, né? O que serve para mim, o que não serve. É você acreditar também, não é isso, padre? Se você ler a Bíblia sem acreditar, aí é besteira. Aí não Agora, o que falta, Marcos, digo com a minha experiência, que não é muita, mas também que não é pouca. Com a minha experiência de padre, o que falta para os católicos é debruçar-se sobre a Bíblia. Não existe católico que não lê a Bíblia. Marcos, como apaixonar-se por uma pessoa se você não ouve essa pessoa falar? Como amar uma pessoa e conhecer uma pessoa se você não deixa essa pessoa falar com você? É como um casal de namorado em que o cara encontra a menina do nada e ele fala tudo dele para ela, mas ele não deixa ela falar nada. Ela vai conhecer muito dele, mas ele não vai conhecer nada dela. Somos nós. Deus conhece tudo de nós. Mas a gente não conhece muito dele. Por qual motivo? Porque a gente não lê. O católico não lê, tem preguiça. A verdade é essa, tem preguiça. Ah, padre, mas é muito difícil. Como eu faço? Começa com o Novo Testamento. Não é difícil. Não é difícil. E se for muito difícil, pergunta. Bota no Google. Tem muito site bom. Hoje tem facilidade, né? Tem, dá para pesquisar. Eu estou falando isso aqui, minha gente, não é para te desmotivar, não. Mas você só vai se apaixonar mais por Jesus. Você só vai se apaixonar mais por Jesus se você ouvi-lo falar. E como é que você vai ouvir Jesus falar? É através dos evangelhos. Senão, o que você vai viver? Vai viver de ouvir falar de Jesus. O que é isso? As pregações. Uma pregação é ouvir falar de Jesus, mas não é ouvir Jesus falar. Mas, padre, eu vejo pela experiência o seguinte, o senhor só costuma e gosta quando o senhor sente a alegria. Sim. Aí eu falo o seguinte, a igreja tem que colocar no coração nosso, né, assim, de participante, que vai à missa aos domingos. Por isso que eu falo, só a missa aos domingos 1 hora, desculpa, padre, é muito pouco.
Sim. As pessoas têm que se interessar, fazer um curso bíblico, fazer um grupo de oração, para participar de alguma coisa e comprar a Bíblia certa. O senhor pode repetir rapidinho as 4 Bíblias aí, padre, que o senhor falou, o nome das Digo, 4? eu vou só ter uma pergunta aqui Anotem agora aí. Sim, só uma pergunta aqui da Juliana, que a gente ia ficar aqui mais 1 hora falando, Juliana. Ó, foram as comunidades de cada apóstolo que ajudaram a escrever os evangelhos? Resumidamente, sim. Sim. Não necessariamente uma carta foi escrita toda, vou dizer assim, o evangelho tal foi escrito. Às vezes a comunidade escreve, mas leva a marca. Vou dar um exemplo. Eu aqui sou o pároco na minha paróquia. A minha secretária, ela faz um documento. Eu pego aquele documento e leio e digo, estou de acordo. E dou a minha chancela. Então, quem fez aquele documento? Fui eu. Quem redigiu? A minha secretária. Mas quem fez o documento? Fui eu. É a minha assinatura como pároco que dá autenticidade àquele documento. Então, alguns livros da Bíblia são atribuídos a pessoas, mas às vezes a comunidade, entendeu? A gente vai ficar aqui muito tempo, tá? Explicando sobre isso. Mas a Juliana, nesse caso aí, é a Lucy, tá, padre? Só para ajudar. A Juliana Oi? A Juliana, que o senhor está lendo aí, no caso é a Lucy e o Júlio. É um casal Tá. que ela Tá usa. escrito Juliana. Juliana, Tá. né? Eu vi. Então, Lucy, as 4 Bíblias que são boas. Tem outras boas, gente. Tem outras boas. Mas as que eu leio e que eu gosto, ó. Ave Maria é muito popular. é a muito minha Bíblia. popular. Ave Maria é muito boa. Ave Maria é muito fácil. popular. É Eu para a dou gente a dica começar. A nova tradução da CNBB, a última da CNBB, é muito boa. Tá muito boa. Tá semelhante às leituras que a gente escuta na Bíblia. Que quando você leva a Ave Maria para a missa, a tradução é diferente. Essa da CNBB está muito próxima com a da missa. A Jerusalém também é boa. A de Jerusalém, para mim, é o Concur e a Peregrino. A Peregrino é incrível. A Peregrino é assim, Marcos, que está tudo riscado aqui. Isso aqui é o texto bíblico, isso aqui é a nota de rodapé. É sempre assim. Aí tu vira a página, texto bíblico, nota de rodapé. Isso para estudo é uma riqueza sem fim. Porque você lê a nota de rodapé e você entende o contexto histórico daquilo que está acontecendo. A nota de rodapé é uma explicação daquilo que você está lendo, né, para explicar para o pessoal. Por Sim. isso que é legal essa Bíblia Jerusalém, para quem está querendo começar a entender. Eu dou a dica da Bíblia Jerusalém, que é muito boa. A Jerusalém é para estudo. Para estudo, assim. Mas quer se apaixonar por Jesus? Leia Ave Maria mesmo, é boa. Não tem problema, não. Ela é boa. A minha Ave Maria, a minha tem há muito tempo. Ela é simples. É a minha. Aqui, Marco, é a minha, ó. É a minha, do dia a dia, é a minha Ave Maria. Eu tenho a do Peregrino, eu tenho a de Jerusalém, quando eu quero estudar mais profundamente. Agora, quando eu vou ler, é Ave Maria mesmo. Pode ler Ave Maria, gente, sem problema, não. Então, meus irmãos que estão nos ouvindo, eu acho que essa live foi muito boa para mim, principalmente. A gente aprendeu muito com o padre hoje. É importante a gente se dar valor à Bíblia, né? Porque a gente ouve muito, né? Os evangélicos conhecem muito, os católicos não conhecem nada. Por isso que nós, às vezes, não sabemos responder, porque a gente também não estuda. É a mesma coisa, você pegar um cara, um marginal estudando, que sabe muito, vai acabar com uma pessoa que é boazinha, mas que não estuda nada. Então, e às vezes, eu vou dizer uma coisa aqui, às vezes o protestante, não é regra isso que eu estou dizendo, nem todo mundo não, mas às vezes o protestante ele não sabe o que ele está falando, mas ele tem tanto desejo de falar de Jesus, isso é bonito, que ele vai falando, às vezes ele nem sabe, às vezes fala até um trem errado, mas é bonito esse desejo de falar de Jesus. O outro que está ouvindo não sabe, não. É isso. O que está falando não sabe muito. E o que está ouvindo não sabe nada. Aí dá zebra. Então, exatamente. Aí fica feliz. Nossa. Mas eu não tô... Gente, pelo amor de Jesus, hein? Eu não estou falando de todo protestante, não. Existe muito protestante sabido, estudado, entendeu? Que entende da palavra. Que entende, sim, pelo amor de Deus. Por favor. Agora eu vou falar como católico. Apaixonado pela minha igreja. Eu tenho problema, estou falando para o padre que se tiver algum evangélico, não estou falando de ser melhor ou pior, tá bom, padre? Mas eu tenho problema porque eu sou apaixonado por Maria. Se alguém não me fala de Maria, se alguém não
me mostra amor por Maria, que é a mãe do nosso Deus, que é a mãe de Jesus. Para mim é complicadíssimo, padre. Desculpa. Eu, nessa parte ecumênica, tem muitos padres que brigam comigo, mas eu sempre falo a verdade, eu não estou mentindo. Eu sou um apaixonado, é a mesma coisa. Eu sou apaixonado pela minha mãe. Se alguém falar mal da minha mãe, eu não vou conseguir ficar quieto. Não vou conseguir. É minha mãe. O senhor vai falar, Marco, a sua mãe é prostituta, a sua mãe, mas é minha mãe. Então, eu tenho esse problema, a senhor reza por mim, eu tenho esse problema. Amo, tenho amigos evangélicos, falo com eles abertamente, né? Mas nós temos um carinho maravilhoso, a intercessão da Mãe de Deus. Deixa eu dar uma ideia. Deixa eu dar uma ideia, Marcos. Ó, por que a gente não faz, num dia, uma horinha lá em Gramado, uma formação? O Dunga já vai estar lá para cantar. Eu preparo uma formação bíblica, um tema. Não. Vai ter tempo. Não vai? O padre está falando aqui que a gente vai ter a nossa viagem para Gramado. É lindo Gramado. Eu sempre estava falando até para o Dunga. O Dunga falou, nossa, coisa... É lindo a viagem, linda, vale a pena. Lindíssimo. Né? E o preço está realmente agora bem legal, bem legal. Está dividido em 10 vezes, tem 10 prestações. Você dá Vamos falar de Gramado. Gramado, então, padre, agora em novembro, dia 10, né, padre? De 10 a 14, gente. Quem está vendo essa live, de 10 a 14 de novembro, nós vamos fazer um passeio para Gramado. Quem já foi, quer voltar todo dia. E quem não foi, precisa. Existe um charme naquela cidade, que é tudo bonito, que é tudo lindo. É tudo lindo. Então nós vamos fazer esse passeio de 10 a 14 de novembro. Eu vou estar, o Dunga vai estar. E aí eu queria te convidar, vamos com a gente, né? Marcos, são 10 vezes agora que pode dividir, né? Normalmente o nacional é 6 vezes, mas para facilitar o momento, 10 vezes. Está incluído o café, jantar, o hotel, o avião, o transporte, o passeio de Maria Fumaça, que é lindo. E a festa de Natal Luz, padre, que tem lá, é da igreja. É linda a festa. Quem já foi sabe. É linda. É da igreja. A igreja que toma conta dessa festa. A gente vai a outros, a gente vai fazer aqueles outros passeios, tipo Canela, Bento Gonçalves, Canela. Canela, vamos conhecer Canela, a igreja de pedra. E no final a gente vai ter um jantar típico italiano. Vai ser maravilhoso. O Dunga está super animado. O padre está de 10 a 14. É para animar. Crianças podem ir? Pode, claro. Pode. Com certeza. Tem desconto. Criança é bem legal. Quem tiver, quem quiser, liga para Demaré. Fizeram uma observação aqui, Covid. Minha gente, olha só. Eu nunca me colocaria numa situação de risco e eu nunca convidaria alguém para uma situação de risco. Então, assim, se nós estamos preparando essa viagem, é porque nós já pensamos em todas as coisas. Primeira coisa, quando começou a pandemia, liguei para o Marcos e o Marcos para mim, a gente falou, não vamos para a Terra Santa. Agora a gente não vai, porque não dá. Agora, se a gente está falando que nós vamos para Gramado e vai ser um passeio bonito, barato e com certeza seguro, eu nunca colocaria você em risco para fazer uma viagem, de forma alguma. Então... padre, olha só, o risco eu não vou nem entrar em detalhe, que vai acabar e eu quero que o senhor faça uma oração. O risco sempre existe em qualquer momento da nossa vida. Claro. E quando a gente está unido em Deus também, eu falo, brinco assim, o Covid é o convite para vocês irem com a gente. Vem Covid-19, Covid-20, Covid-35 pessoas, vamos estar juntos, vai ser maravilhoso. O futuro a Deus pertence, nós vamos estar unidos. Eu sempre falo o seguinte, estamos em Deus, vamos estar rezando e seja o que Deus quiser. Se você tem medo, não vá. Mas se você não tem e quer participar dessa viagem, vai ser lindo. Estão perguntando o preço, é melhor ligar, né? É melhor ligar para Demaré. Liga para Demaré, pode ligar, tem o telefone, tem os contatos. Liga sempre Demaré, tu entra no nosso Instagram, já está lá a programação também. Mas antes de o senhor fazer a oração, eu queria mandar um abraço para o meu amigo Padre Jorjão, que está aniversariando hoje. Padre legal. Jorjão, um abraço, grande abraço, meu Padre Jorjão, gosto muito daquele grande coração sacerdote. Maravilhoso, coração mariano, maravilhoso. Padre, vai acabar? Claro, não tem como garantir segurança, mas a gente não garante segurança nem dentro de casa. Não. Nem dentro da sua casa está segura. Isso é... E até novembro, gente, já passou. Com certeza. Garantir segurança a gente não garante nem indo trabalhar. Agora, que as medidas de segurança vão ser tomadas, vão ser sim. Sim. Isso com certeza. Vamos rezar. Vamos rezar. Então deixa eu dar a bênção, né? Pai Santo, em nome de Jesus, abençoai e santificai os vossos filhos, derramando sobre eles as vossas bênçãos, por intercessão de Nossa Senhora, que a partir de hoje possamos nos apaixonar mais e mais pela sua palavra, em nome do Pai,
e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado, querido, pelo convite. Obrigado a todos que participaram. Vi muita gente aí, amiga, não deu para falar. Simone, pessoal lá de Boston também, Zenaide.